levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Biografia de Rita Lee. Infância e juventude de Rita Lee. Rita Lee Jones nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947. Filha do dentista Charles Finley Jones, um imigrante americano, e da pianista Romilda Padua Jones, nasceu na véspera de Ano Novo, em uma família de classe média paulistana. Ela nasceu e cresceu no bairro da Vila Mariana, onde viveu até o nascimento de seu primeiro filho. Descendentes de italianos e norte-americanos respectivamente. A cantora tem duas irmãs, Mary Lee Jones e Virginia Lee Jones. Ambas também contam com o sobrenome Lee, que, embora não seja oficialmente do seu pai, foi adotado por ele para homenagear um general. Quando era criança, Rita Lee teve aulas de piano, mas foi na adolescência que realmente passou a ter interesse na música. Também nessa época começou a compor suas primeiras canções. Assim como vários jovens da década de 1960, Rita Lee gostava de bandas de rock internacionais como Beatles e Rolling Stones. Também admirava cantores brasileiros como Calbi Peixoto e João Gilberto, compôs suas primeiras canções. Junto de alguns amigos começou a se apresentar em clubes da região. Em 1963 formou um conjunto musical com mais duas garotas, que faziam pequenos shows em festas colegiais. No ano seguinte elas conheceram o trio masculino Vodem Faces. Chegou a gravar um disco compacto, com 2 músicas. A artista foi educada no Colégio Franco-Brasileiro Liceu Pasteur, era poliglota e falava fluentemente português, inglês, francês, castelhano e italiano. A cantora chegou a ingressar no curso de Comunicação Social, na Universidade de São Paulo, USP, mas abandonou a instituição para se dedicar à música. Considerada uma das principais cantoras de rock brasileiro, Rita Lee foi conhecida pela imagem icônica dos seus cabelos lisos, com franja e pintados de vermelho. A família da artista era de classe média na sua infância e adolescência. Ela morou no bairro paulistano Vila Mariana, onde ela afirmou já ter vivido grandes momentos. Rita Lee foi uma cantora e compositora brasileira. Considerada uma das maiores representantes do rock no Brasil, ocupou um espaço único no universo da música popular brasileira, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista brasileira. Começou a tocar bateria com 15 anos de idade. Rita Lee e os Mutantes. Rita Lee participou do grupo musical de rock psicodélico Os Mutantes entre os anos de 1966 e 1972. A banda iniciou suas atividades encaixando-se no movimento Tropicália, que tinha como líderes Caetano Veloso e Gilberto Gil. Os Mutantes sofreram influência de grupos como os Beatles e do cantor e guitarrista Jimi Hendrix. Cantavam músicas em inglês, e, também, o grupo gostava de cantar em português e valorizar a cultura brasileira. Por isso, os Mutantes são considerados uma banda pioneira no hibridismo musical. O grupo participou de vários programas de televisão nos anos 1960. Lançou o primeiro disco homônimo em 1968. Em decorrência do fim de seu casamento e de discordâncias com os rumos que a banda estava tomando, a cantora foi expulsa dos Mutantes pelo próprio Arnaldo. Rita Lee e a banda Tutti Frutti. Depois que saiu dos Mutantes, Rita Lee formou, em 1973, outra banda com amigos chamada Tutti Frutti. Nesse grupo, a artista cantava e tocava violão, piano, gaita e sintetizador. Em agosto de 1976, durante sua primeira gravidez e morando com Roberto, foi presa por porte e uso de maconha. Na verdade, tal episódio, considerado um dos mais truculentos da ditadura militar, foi um ato do regime com a finalidade de servir de exemplo à juventude da época, já que a cantora alegou que tinha deixado de usar drogas por causa da gravidez e que o que foi encontrado na época seriam restos usados por amigos e frequentadores da casa. Mesmo assim, ela foi condenada e ficou 1 ano em prisão domiciliar, precisando de permissões especiais do juiz para sair de casa e fazer shows. Eu sempre gostei muito de
de rock pesado mesmo, da coisa com munheca pesada. E era difícil você conseguir passar naquela época dos Mutantes era muito difícil, agora não é mais. Agora eu vejo assim, várias garotas liderando bandas, eu acho genial. Mas foi bem duro naquela época. Mas não teve uma época que você só tocava pandeiro, né, Rita? Eu era convidada a tocar só pandeiro, não é, Jô Soares? Por que isso, Rita? Machismo? Machismo puro. Roqueiro radical tem que ter culhão. Conhecida como a rainha do rock brasileiro, ultrapassou a marca de 55 milhões de discos vendidos, sendo assim a artista feminina mais bem-sucedida em vendas no Brasil e a quarta no geral, atrás de Tonico e Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. Construiu uma carreira que começou com o rock, mas que ao longo dos anos flertou com diversos gêneros, como a psicodelia, durante a era do tropicalismo, o pop rock, criando um hibridismo pioneiro entre gêneros internacionais e nacionais. Suas canções, em geral regadas com uma ironia ácida ou com uma reivindicação da independência feminina, tornaram-se onipresentes nas paradas de sucesso. Entre as mais populares estão Ovelha Negra, Mania de Você, Lança Perfume, Agora Só Falta Você. O álbum Fruto Proibido, de 1975, lançado com a banda Tutti Frutti, é comumente visto como um marco fundamental na história do rock brasileiro, considerado por alguns como sua obra-prima. Em 1976 iniciou um relacionamento amoroso com o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho, que foi o parceiro da maioria das composições de Rita. Tiveram 3 filhos, entre eles o guitarrista Beto Lee, Antônio Lee e João Lee, que acompanhava os pais nos shows. Rita Lee era vegana e defensora dos direitos dos animais. Com uma carreira de 60 anos, a artista passou da inovação e do gueto musical dos anos 1960 e 1970, para as baladas românticas de muito sucesso nos anos 1980 e uma revolução musical. Rita Lee ainda tem uma neta, Isabela Lee de Carvalho. Em 2012, a cantora se aposentou dos palcos por problemas de saúde, e, em 2021, revelou tratar um câncer de pulmão. Saúde de Rita Lee. Em 1996, sofreu uma queda da varanda no segundo andar de seu sítio, esfacelando e afetou o maxilar, o que levou a uma cirurgia para a colocação de pinos de titânio. Depois da cirurgia bem-sucedida e diante da possibilidade de retomar sua carreira, Rita Lee se comprometeu a largar as drogas e as bebidas alcoólicas, o que, segundo uma declaração da cantora ao programa Fantástico, da TV Globo, só o fez totalmente em janeiro de 2006, depois de procurar ajuda numa clínica de reabilitação, a qual ela chama de hospício, conseguindo frequentar palestras e fazer tratamento, conseguiu largar as drogas. Rita declarou sofrer de transtorno bipolar. Em maio de 2021, quando tinha 73 anos de idade, realizou um exame de saúde de rotina e foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. Os médicos que a diagnosticaram previram uma sobrevida de 3 a 4 meses. Ao longo do tratamento, o câncer entrou em processo de metástase e a cantora teve de iniciar uma quimioterapia em abril de 2022. Novos exames indicaram a ausência de um dos tumores, apelidado por ela de Jair, em referência ao então presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, a doença continuou a se espalhar pelos órgãos de Rita. Morte de Rita Lee. Em fevereiro de 2023, Rita foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em estado extremamente delicado. Rita obteve alta no mês seguinte. Desde então, ela entrou em cuidados paliativos, sendo acompanhada por 2 enfermeiras. Nesse ponto, havia perdido a capacidade de andar, estando instalada em um quarto de hospital. Em 8 de maio de 2023, seu estado de saúde piorou novamente e ela morreu cercada de sua família, em seu apartamento em São Paulo. Sua família anunciou que seu velório ocorreria no planetário do Ibirapuera em 10 de maio, sendo aberto ao público. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou o luto oficial de 3 dias em pesar pelo seu falecimento. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus à sua trajetória, afirmou em nota. Segundo o jornal Correio Brasiliense, Rita Lee deixou uma herança estimada em cerca de 30 milhões de reais. Além do patrimônio, que rende direitos autorais, a artista deixou negócios, imóveis e uma extensa gama de investimentos. Essa é uma pequena história da rainha do rock brasileiro.